acidente devastador em área movimentada de Duscau, informações conflitantes, comparações com outros acidentes e suspensão das operações de uma aeronave lendária. A tragédia do voo UPS 2976 chocou o mundo e devastou a companhia, pois ocorreu em seu principal centro de operações em Kentucky. E, como sempre acontece quando uma tragédia chama a atenção das pessoas, isso gerou muitas perguntas difíceis. Até agora, Peter e eu temos sido muito cautelosos sobre esse acidente, pois não queríamos especular sobre possíveis respostas para essas perguntas difíceis. Em vez disso, fizemos uma transmissão ao vivo juntos, com um investigador de verdade, para falar sobre como os especialistas do NTSB vão encontrar essa verdade. Se perdeu, assista no nosso canal do podcast Capitão Falando. Desde então, os mentores acompanham todas as notícias do acidente. E agora que o relatório preliminar do NTSB foi divulgado, é hora de analisar os fatos verificados nesse relatório. E, igualmente importante, alguns detalhes que este relatório ainda não aborda. Na noite de 4 de novembro de 2025, o voo 2976 da UPS partiu de Louisville, Kentucky, Estados Unidos da América. O voo estava programado para transportar carga de Louisville para Honolulu, como parte da rede de voos noturnos de longa distância da empresa, conectando a América do Norte à Ásia e ao Pacífico. O Aeroporto Internacional Muhammad Ali de Louisville abriga o centro de carga central da United Parcel Service, chamado pela empresa de Worldport. A aeronave estava registrada como Novembro 259 Uniforme Papa. O McDonnell Douglas MD 11 cargueiro, fabricado em 1991, serviu na Thai Airways como passageiro até ser convertido para carga em 2006 e adquirido pela United Parcel Service. O MD 11 cargueiro é um dos jatos mais conhecidos, devido à sua rara configuração de 3 motores. Foi desenvolvido no fim dos anos 80 como evolução final do DC-10, mantendo 3 motores e ganhando fuselagem alongada. Novos winglets, controles digitais de voo atualizados e cockpit redesenhado com instrumentos modernos. Isso também eliminou a posição de navegador que o DC-10 possuía, reduzindo a tripulação de voo de 3 para 2. Com as mudanças, a McDonnell Douglas prometeu que o MD-11 teria o alcance e capacidade de um jumbo, mas consumiria menos combustível que um 747. Bem, essa é a teoria. Na prática, o MD-11 ficou aquém de suas metas de desempenho. As companhias aéreas perceberam que o avião não alcançava o alcance ou eficiência prometidos. No início dos anos 2000, a maioria das operadoras de passageiros já usava bimotores, como o Boeing 777 ou Airbus A330. O trijato foi saindo do serviço de passageiros, mas o MD-11 ganhou nova vida como cargueiro. Alto empuxo, grande capacidade de carga e longo alcance o tornaram ideal para empresas como UPS e FedEx, principalmente ao comprá-los com grandes descontos das companhias aéreas. No acidente da UPS, cerca de 60 MD-11 ainda operavam comercialmente, todos transportando carga para UPS, FedEx e Western Global. Para essas transportadoras, o MD-11 equilibra bem carga e alcance. Com carga total, ele transporta mais de 200 mil libras por oceanos, sendo ideal para rotas longas onde cargueiros menores, como o 767-300F, teriam dificuldades. E seu grande volume interno também o torna um cargueiro de encomendas decente. Apesar de o MD-11 ser menos eficiente que jatos bimotores modernos, operadoras de carga usam seus aviões por menos horas diárias que companhias aéreas de passageiros. O menor preço de compra compensa o combustível mais caro, mas os 3 motores elevam a manutenção e aumentam a complexidade operacional. Por exemplo, o motor central do MD-11 não é tão fácil de ser alcançado pelas equipes de solo quanto os motores montados nas asas. Além disso, ele é instalado através da cauda, exigindo uma rede complexa de dutos e controles. Além disso, o desenho longo e eficiente das asas da aeronave e suas superfícies de cauda relativamente pequenas a tornam sensível a mudanças de arfagem e energia próximo ao solo. Pelo que ouvi dos pilotos, eles gostam muito da aeronave. Mesmo assim, ao longo dos anos, vários acidentes com o MD-11 ocorreram por pousos duros ou perda de controle. Inclusive, em 2009, o voo 80 da FedEx
tema recente no canal Mentor Pilot de Peter, caiu no aeroporto de Narita após o copiloto perder o controle em ventos cruzados fortes. Apesar dessas peculiaridades, o modelo continuou sendo um pilar da frota de longa distância da UPS. Ele está entre os 767F usados em rotas domésticas e regionais, e os 747, 8F, que fazem os voos intercontinentais mais longos da empresa. Mesmo assim, o MD-11 é o avião mais antigo da UPS atualmente. Mesmo assim, o MD-11 transporta grandes cargas para Havaí, Ásia e Europa, consumindo menos combustível que os Boeing 747 de 4 motores. Mas apesar do relativo sucesso em sua segunda vida como cargueiro pesado, o MD-11 está sendo rapidamente aposentado. O último deles deveria ser enviado ao deserto e ao ferro velho até 2032. Mas o evento trágico que vamos analisar hoje pode acabar acelerando esse cronograma rapidamente, e eu vou falar sobre isso depois desta parte. O UPS 2976 iniciou a decolagem na pista 17 direita em Louisville, às 22 horas e 12 minutos UTC, 17 horas e 12 local. Havia 3 tripulantes na cabine de comando deste MD-11, o comandante, o primeiro oficial e o comandante de descanso no assento extra. O relatório preliminar do NTSB indicou que o primeiro oficial pilotava, o comandante monitorava e a tripulação era muito experiente. O comandante acumulava 8.613 horas de voo, sendo 4.918 no MD-11. O primeiro oficial, na verdade, tinha um pouco mais de horas totais de voo do que o comandante, cerca de 9.200, mas ele tinha menos horas no tipo, apenas 994. Outro comandante, o mais experiente dos 3, atuava como piloto de descanso com 15.250 horas totais, sendo 8.775 no tipo. Esses caras definitivamente não eram novatos. Mas durante a rolagem de decolagem, testemunhas ao redor do aeroporto perceberam sinais de que algo estava errado. Então, vários deles começaram a filmar a decolagem com seus celulares. Vídeos de testemunhas oculares, incluindo imagens de câmeras de segurança e câmeras veiculares, mostraram o que parecia ser uma chama bastante intensa, visível da asa esquerda, perto do motor 1, enquanto a aeronave seguia pela pista na tentativa de decolagem. Segundos depois, a aeronave, sem conseguir altitude, passou dos limites do aeroporto tentando subir. Fontes de rastreamento de voo indicam que a aeronave alcançou cerca de 186 nós no solo, mas não obteve subida estável. Ela decolou, mas o Gabinete de Investigação e Análise para a NTSB confirmaria mais tarde que a altitude máxima que a aeronave atingiu foi de cerca de 100 pés acima do solo, mas essa estimativa de altitude mudaria novamente depois. Em um de seus briefings diários, o Gabinete de Investigação e Análise para a NTSB confirmou logo no início que, em algum momento, durante a rolagem de decolagem, o motor esquerdo, ou motor número 1, se separou da aeronave. Agora, o Gabinete de Investigação e Análise para a NTSB teve acesso às imagens das câmeras de segurança do aeroporto, mostrando isso. No entanto, essas imagens não foram divulgadas ao público. As fotos daquele motor no solo, que todos nós vimos, mostram isso. Ele parou no final da pista, perto de uma biruta e das luzes PAP para aeronaves que pousam no lado oposto da pista 35 esquerda. O Gabinete de Investigação e Análise para a NTSB confirmou que grande parte do pilone, que conecta o do motor à asa, também se soltou da asa. Quando o NTSB divulgou o relatório preliminar em 20 de novembro, pudemos ver 6 quadros do aeroporto. Imagens de CCTV mostram o motor número 1 se soltando e voando da asa esquerda. O motor inclinou para cima, passou sobre a fuselagem e atingiu o solo se despedaçando. Crucialmente, tudo isso aconteceu enquanto a aeronave rotacionava para a decolagem muito além da 11, que é a maior velocidade na qual a primeira ação para rejeitar uma decolagem pode realmente começar. Agora, vale destacar que o MD-11, assim como outros jatos de 2 ou 3 motores, é feito para manter o controle e subir mesmo após a perda de um motor. Mas a separação física de um motor, seu pilone e sistemas associados pode ter consequências que vão muito além da redução do empuxo. Esses problemas são difíceis de diagnosticar, pois o motor e o pilone que se separam podem romper linhas hidráulicas, elétricas e de combustível na asa, causando mais falhas.
E é realmente importante enfatizar aqui que o relatório preliminar não incluiu nenhuma informação sobre quais avisos a tripulação recebeu, ou em que ordem. Ou, mais importante, por que a aeronave não subiu como deveria ter subido. Com um motor inoperante, o MD-11 prioriza automaticamente mensagens de motor e incêndio, mas a combinação de incêndio, perda hidráulica e motor separado, perto do peso máximo de decolagem, daria apenas poucos segundos para reagir. Graças aos briefings anteriores do NTSB, agora sabemos que o gravador de dados de voo e o gravador de voz do cockpit já foram encontrados e enviados por sede do Gabinete de Investigação e Análise para a Segurança da Aviação Civil em Washington, Distrito de Colômbia, onde especialistas já extraíram dados de boa qualidade e áudio de alta qualidade do cockpit, incluindo diálogo da tripulação, avisos do sistema e chamadas durante o acidente. Agora, nesse sentido, soubemos que a tripulação ouviu um alarme repetitivo após 1-1. Um dos investigadores relatou que isso ocorreu após as velocidades 1, ou seja, os pilotos já estavam totalmente comprometidos com o voo quando o alarme soou. E isso, na verdade, corresponde bem com as imagens do CCTT, que mostram claramente o motor se desprendendo durante a rotação, bem depois de 1-1. Mas o NTSB fez questão de chamar esse som de sino, não de aviso de incêndio ou sequer de alarme. Isso mostra que investigadores são treinados a não fazer suposições em seu trabalho, mesmo que pareçam óbvias. Após a 1-1, devemos nos comprometer com a decolagem, independentemente do que acontecer. Somos treinados para priorizar pilotar a aeronave e, então, cancelar qualquer aviso até atingirmos uma altitude mínima segura, normalmente 400 pés acima do aeródromo, que, infelizmente, esses pilotos nunca alcançaram após a decolagem. Qualquer dano à borda de ataque da asa, causado pela saída do motor e do pilone, teria causado alguma perda de sustentação e até mesmo algum arrasto, embora a separação do motor inoperante teoricamente ajudasse a reduzir o arrasto daquele lado. Mesmo assim, se o motor central e o direito ainda dessem potência máxima, o empuxo assimétrico causaria forte guinada e rolagem à esquerda, ainda mais acentuadas. Se a asa esquerda perder sustentação pelos danos, há risco de danos estruturais pelo incêndio do combustível na asa. Embora, neste caso, a aeronave não tenha permanecido no ar tempo suficiente para que isso fizesse diferença. No entanto, o que sabemos é que, apesar de tudo o que foi imposto a eles, apesar do avião estar cheio de carga e combustível para o Havaí, a tripulação conseguiu controlar a aeronave avariada. A aeronave não rolou para a esquerda, apenas seguiu levemente fora do rumo da pista. Isso é algo que vejo com bastante frequência quando estou treinando pilotos no simulador, mas aqui, as asas do MD-11 permaneceram niveladas até que isso se tornou impossível. Infelizmente, a aeronave não subiu como deveria, mesmo tendo perdido apenas um dos 3 motores. Dados do radioaltímetro da aeronave confirmaram que ela não passou de cerca de 30 pés acima do nível do solo, menos que os 100 pés inicialmente estimados com os dados ADSB. Sem conseguir subir mais, o trem de pouso esquerdo do MD-11 atingiu o telhado de um armazém da UPS, no fim do aeroporto, causando um corte profundo em quase metade do telhado. Antes de ganhar mais altitude, mesmo brevemente, a aeronave cruzou uma estrada local, mas agora perdia altitude. Os vídeos mostram o MD-11 batendo em vários postes de energia. Sua atitude nivelada terminou abruptamente quando a asa esquerda atingiu tanques de óleo em uma instalação de reciclagem de petróleo. Após o impacto, surgiram mais chamas e o avião inclinou 90 graus à esquerda antes de atingir o solo. O voo 2976 estava lotado para o Havaí naquela noite e levava cerca de 220 mil libras, ou 100 toneladas métricas de combustível. Para referência, isso supera o peso de um Boeing 737 MAX 10 totalmente carregado. O acidente destruiu prédios e veículos no trajeto da aeronave, causando incêndios que queimaram a noite toda. Equipes de emergência do aeroporto de Louisville e dos bombeiros da cidade trabalharam por horas para conter o incêndio e buscar vítimas, e, infelizmente, todos os 3 tripulantes morreram no acidente. As autoridades também confirmaram 11 mortes entre pessoas em solo, com mais 2 pessoas gravemente feridas. 21 pessoas tiveram ferimentos leves, muitas tratadas por queimaduras e inalação de fumaça. Na manhã de 5 de novembro,
O aeroporto internacional Muhammad Ali de Louisville reabriu parcialmente. Enquanto o resgate isolava o campo de destroços, investigadores examinavam toda a pista 17 direita em busca de detritos estranhos. O acidente fora do aeroporto abrange cerca de meia milha, com destroços em várias propriedades. Depois, a pista 17 direita foi reaberta. Poucos dias após o acidente, antes do relatório preliminar, a FAA emitiu uma diretriz de aeronavegabilidade de emergência, proibindo voos de todos os MD-11 em serviço. A decisão ocorreu após as companhias aéreas suspenderem esses aviões, seguindo recomendação da Boeing. A equipe de análise de desmontagem focou na fixação do motor à sua nacelle, ao pilone e à asa. Dias depois, a FAA substituiu a equipe de análise de desmontagem por nova versão, também paralisando o DC-10, pois ele usa motor e pilone similares. As duas EADs da FAA, na verdade, não especificaram uma maneira para os operadores dessas aeronaves retornarem ao serviço. Isso deve acontecer depois, com a substituição por uma nova equipe de análise de desmontagem. O relatório preliminar do NTSB mostra claramente por que a FAA interditou essas aeronaves. Fotos no relatório mostram que o suporte traseiro do pilone do motor, que o conecta à asa, se quebrou. Há indícios de trincas por fadiga no suporte quebrado, sugerindo que o problema se desenvolveu com o tempo. Sem surpresa, o NTSB tem incluído mais especialistas como metalurgistas na equipe durante a investigação. Agora, eles vão buscar sinais de fadiga, sobrecarga ou corrosão para descobrir a causa da falha. Esse trabalho geralmente é muito lento e detalhado, mas é assim que os investigadores rastreiam um acidente como esse até a sua causa mecânica. A investigação seguirá em etapas a partir daqui. As equipes do NTSB contam com especialistas em usinas, estruturas, sistemas e fatores humanos. Enquanto isso, equipes em Louisville e Washington, Distrito de Colômbia, analisam o histórico de manutenção e inspeção da aeronave. Os investigadores revisarão registros de manutenção, números de série e inspeções anteriores, para verificar se havia defeito pré-existente envolvido. O grupo de fatores humanos analisa registros de treinamento, escalas de descanso e simulador da tripulação, enquanto a equipe de sistemas, com apoio da Boeing e da própria UPS, pilotos e engenheiros vão analisar como os sistemas automáticos de voo e aviso do MD-11 reagiram após o início da pane. O setor de segurança interna da UPS dará mais dados e registros de manutenção para comparar em toda a frota de MD-11. Se necessário, o NTSB pode pedir mais dados a outros operadores de MD-11. Logo após o acidente, ao perceberem que o motor se soltou da asa, as pessoas compararam com o voo 191 da American Airlines em 1979. Essa aeronave, dessa vez um DC-10, também sofreu uma fratura no suporte traseiro do pilone do motor esquerdo, o que fez com que o motor se separasse, voasse para cima e por cima da asa, muito semelhante ao que aquelas imagens estáticas da sequência do acidente da UPS mostram. Então é fácil entender aqui por que as pessoas estão fazendo comparações entre esse acidente e o da UPS. O NTSB citou esse acidente antigo em seu relatório preliminar como evento semelhante. Mas, embora esses acidentes tenham muito em comum, eles também se destacam por como evoluíram de maneiras diferentes. O voo American 191 acabou caindo porque o motor e o pilone que se desprenderam arrancaram parte da borda de ataque da asa, o que causou um vazamento hidráulico. Com isso, os slats da asa esquerda se retraíram, mudando bastante as propriedades aerodinâmicas daquela asa. O projeto desses componentes foi depois modificado no DC-10 e no MD-11 para garantir que os slats não se retraiam em situações assim. Mas o ponto aqui é que o DC-10 da American Airlines subiu até cerca de 325 pés antes dos slats se retraírem, causando rolamento e perda de altitude. Isso é bem diferente do que ocorreu com o voo 2976 da UPS. A aeronave quase não passou da barreira no fim da pista, atingindo só 30 pés e voando praticamente no efeito solo. Isso é menos de um décimo da altitude que o American 191 atingiu. Há várias teorias sobre por que o voo da UPS não subiu. Muitas focam no desempenho do motor, 2 na cauda do MD-11
e em como o motor solto poderia afetá-lo. No entanto, de forma crucial, o relatório preliminar do NTSB não faz absolutamente nenhuma menção a esse motor, o que é bastante interessante. Este relatório não contém nenhuma análise do desempenho dos 3 motores da aeronave durante a sequência do acidente. Qualquer outro deslocamento do motor, além do que se soltou. O motor número 1 falhar deixaria a tripulação com só um dos 3 motores em uma aeronave muito pesada, justamente na rotação, o pior momento possível. Mas é aí que devemos, mais uma vez, traçar um limite e aguardar mais informações dos investigadores em uma atualização futura. Um relatório final, com conclusões e recomendações de segurança, normalmente leva entre 12 e 24 meses, dependendo da complexidade da investigação. As questões centrais que os investigadores buscarão responder são simples na teoria, mas desafiadoras na prática. O que causou a separação do motor e do pilone? Essa separação comprometeu sistemas hidráulicos ou estruturais, que tornaram a aeronave não controlada? O que isso representa para os outros MD-11 em operação? É uma história difícil de acompanhar e relatar. Uma noite comum no maior centro de cargas do mundo terminou em incêndio e destroços, com mortes na aeronave e no solo. O relatório preliminar lança alguma luz sobre o que aconteceu, mas qualquer coisa além disso ainda é especulativa. É uma tragédia devastadora para a UPS e para a cidade de Louisville. E como eu disse no início, a instalação de triagem, que a UPS chama de Worldport, é o centro da rede aérea global da empresa e a maior instalação automatizada de manuseio de encomendas do mundo. O voo 2976 era só um entre centenas que ligam essa instalação ao mundo todo. É difícil imaginar como essa comunidade de equipes aéreas, terrestres, funcionários de triagem e outros trabalhadores do aeroporto e arredores. E claro, suas famílias e outros em Louisville, que dependem deles, sentirão isso agora e nos próximos meses. Até que o relatório final nos conte toda a história. A coisa mais responsável que podemos fazer é honrar os afetados, apoiar os investigadores que estão fazendo seu trabalho lento e cuidadoso e deixar as evidências falarem antes de tirarmos conclusões. Também é importante observar como o NTSB conduz a investigação e se comunica com a imprensa mundial. A especulação é inevitável em acidentes e, com poucas informações oficiais, rumores e teorias da conspiração se espalham rápido. Ao fazer coletivas regulares ou divulgar comunicados quando necessário, o NTSB ajuda a minimizar especulações. Ao contrário de outras tragédias recentes, onde as coletivas oficiais foram mínimas, vale destacar que o acidente ocorreu durante a paralisação do governo dos Estados Unidos da América, o que significou que nas primeiras semanas da investigação, o pessoal do NTSB estava fazendo todo esse trabalho vital sem receber pagamento regular, o que torna o trabalho deles ainda mais admirável. Sinceramente, ninguém quer ver isso quando eventos desse porte afetam nosso setor. Espero que esta atualização tenha sido informativa. Por favor, nos avise se você tiver alguma dúvida sobre a investigação. Há algum ponto que deixamos de fora e que não seja muito especulativo? Conte pra gente nos comentários abaixo. Meu nome é Ben Watts. Você assiste ao Mentor Now. Tenha uma ótima semana e até a próxima.